Fala galerinha, beleza? Estamos de volta com mais um review e hoje a review vai ser da caixa Blockheed Shiny Version Volume 3. Então a gente vai dar uma olhada primeiro aqui na caixa, como sempre. Tá aqui as 6 figuras que vem na caixa da Shiny Version Volume 3 e aqui embaixo as 6 figuras novamente, só que com a versão Chase aqui que a gente tem, ok? Então é só isso pra caixa. A caixa da Shiny Version normalmente é simples, não tem nenhuma ilustração muito incrementada, mas quando você abre ela, você recebe 6 dessas caixinhas aqui mais quadradas. Ok, aqui na frente a gente tem Shiny Version, volume 3, o Megatron da Minerador, aqui mais Megatron, e aqui você vê que eles têm luzes, e se você joga luz UV neles, eles brilham. Eu nunca fiz isso porque não tem luz UV aqui. E aqui as 6 figuras que vem na caixa, podendo vir a Chase Version, que é a versão metálica. No caso, a Chase, o Megatron Minerador é normal e a Chase dele é o Megatron Gladiador com a pintura de gladiador, que eu achei bem legal. Não é somente uma versão metalizada, é uma figura completamente nova. Ok, é uma versão nova, quer dizer. E as instruções que vem dessa vez são mini panfletos, dessa vez são individuais, ou seja, cada um vai vir com o seu, entendeu? Então não tem mais aquela instrução genérica que tinha antes, vem com alguns status aqui atrás da instrução, mas é basicamente isso. Então a gente vai ver cada figura individualmente agora. Então a gente vai começar logo aqui, entre aspas, com os repaints da caixa, ok? Então a gente tem aqui primeiro o Ramjet, que ele é mais um Cone Head que foi lançado. O primeiro Cone Head foi o Dodge na caixa Galaxy Version volume 6. Bora dar uma olhada aqui no detalhamento dele, então. Aquele detalhamento, bom e velho detalhamento que o Ramjet tem, as asas nas pernas aqui. Tem bastante coisinha assim pintada, detalhadinha aqui no peito, nos ombros, bem legal. Ele tem aqui as turbinas em prata, o cockpit translúcido para passar a luz e o símbolo da Decepticon bem pequenininho, bem aqui, e o rosto dele prateado, bem legal, bem bacana. Aqui nas costas é basicamente a mesma coisa que você vê com o Dodge, ok? E lembrando que eles têm LED, então se você der o tapinha vai brilhar o olho, brilha aqui o cockpit no peito dele também, o que é bem legal. E logicamente eu vou trazer aqui para botar do lado dele o Dodge, só para vocês terem uma ideia. A única diferença basicamente entre eles é essa asinha que eles têm nas pernas, ok? E os raios, os no-rays de cada um são diferentes também, porque o do Ramjet sempre for assim, esse visual mais roliço, enquanto do Dodge é um no-ray normal, entendeu? Então é basicamente isso aí para os dois. Antes que eu me esqueça, eu vou colocar ele para comparar com um Seeker normal, ok? Só para vocês terem uma ideia de como fica aí um do lado do outro. Mas é basicamente assim as diferenças que a gente já tem entre Seekers e Cone Heads básicas aqui, só que no visual da Blockheed dessa vez. E o próximo que a gente tem na fila é o Bumblebee. Esse design do Bumblebee é das histórias em quadrinhos da Marvel dos anos 80, por isso que ele tem essa coloração assim tão diferenciada. E como ele está aqui, eu vou logo mostrar aqui a cartinha que vem com ele. Dá pra ver aqui que é diferente das cartinhas que a gente tem. Ela é quadrada e é maior do que aquelas outras que a gente tinha, que eram mais arredondadas. E elas têm um brilhozinho muito bonito para elas aqui. Dá pra ver que elas têm um brilho assim prateado, bem bonito aqui embaixo. E eles são bem reluzentes. Eu gostei bastante dessa alteração, ok? Agora voltando aqui pro Bumblebee. Lembrando que de acessórios normalmente eles vêm com um par de mãos fechadas para segurar armas, um par de mãos abertas normais, e o Bumblebee vem com uma mão de joinha para ele fazer joinha para você aqui quando você acordar de manhã cedo, ok? E ele também vem com esse mini monitorzinho que ele tá falando com o Spike Witwick da época do filme de 86, ao contrário do Bumblebee, que vem com o Bumblebee normal. Ele vem com o Spike Witwick da época de Transformers da primeira temporada, ok? Então, assim, são detalhes bem legais que eles colocaram aqui nas figuras. E eu devo dizer que eu gostei bastante. Aqui, bora dar uma olhada aqui na figura em si. Tá, que o rosto dele é dourado. Acaba que ele fica um pouquinho, o pescoço um pouco comprido, na minha opinião, mas no geral não me incomoda tanto. Aqui o tronco dele bem detalhadinho também, plástico translúcido. Aqui mais detalhes aqui também ao longo de toda a figura. Tem uma pinturazinha mais caprichada em relação à versão original do Bumblebee, beleza? Dá até para apertar mais um pouco, não dá não. E você bate nele, ele tem o LED que brilha aqui no peito e brilha aqui nos olhos também, ok? E logicamente vem aqui o Bumblebee original para a gente comparar com o Bumblebee novo, ok? Dá para ver aqui as diferenças entre eles aí. Logicamente são takes diferentes no personagem, mas ainda assim são bem similares. E o próximo da fila que a gente tem é o Delta Magnus, ou então Ultra Magnus Shattered Glass, do que você quiser chamar, que é o Ultra Magnus nas cores Diaclone dele. Ele tem uma coloração assim bem bonita. Era para ser vermelho, mas eles fizeram num tom mais escuro, então fica mais pro vinho,
o que é bem legal aqui. O rosto dele em vinho com prata, aqui os ombros, os canhões aqui esse cinza, o canhão dele também é esse vinho, aqui o peitoral dele em azul. Inclusive, se você olhar aqui por dentro, dá para ver a matriz da liderança, porque é translúcido e quando você dá o toquinho vai brilhar tudo aqui no peito dele e nos olhos, ok? Aqui nas coxas em um prateadozinho com um cinza e mais azul aqui também, belezinha. Aproveitar que ele já tá aqui, bora falar das articulações. Ball joint na cabeça, tem a rotação bem tranquila, um pouquinho apertada aqui nesse Ultramagnus, mas dá para fazer, ok? Rotação do braço, o braço tecnicamente abre 90 graus, só que por causa das ombreiras esse aqui tá um pouco rendido, ok? Tem a rotação aqui, tem mais de 90 graus de cotovelo, se você precisar. Tem rotação aqui no ball joint no punho, rotação do quadril, perna para frente até aqui, para trás até aqui, abertura 90 graus aqui para lateral, mais de 90 graus de joelho, rotação aqui tanto no joelho quanto na ball joint aqui de cima, se você precisar, e ball joint no tornozelo aí, para você colocar ele do jeito que você quiser. Então articulações aqui não faltam para essa figura. Todas as figuras têm essas articulações básicas, só vai mudar, tipo assim, quanto você consegue mexer nele dependendo do que ele tem pendurado aqui nos braços, nas pernas aqui, que pode acabar atrapalhando um pouquinho, mas o Ultramagnus se mexe muito bem ainda assim, ok? Logicamente, comparar ele com o Ultramagnus normal aí, só para vocês terem uma ideia da diferença entre os dois. Os dois são muito bonitinhos. Essa caixa aqui também trouxe pra gente um repaint do Tarn, e ele vem até mesmo com uma cabeça extra sem a máscara. Você pode simplesmente puxar a cabeça dele para fora e trocar por essa aqui sem máscara, ok? Eu não prefiro a cabeça dele com o rosto de símbolo Decepticon, eu acho bem mais bacana, ok? E ele tem toda essa coloração mais detalhada, mais prateada, ele tem um capricho maior na pintura do que a versão regular, ok? Aqui tem todo um detalhamento bem bonitinho, no geral a mesma coisa, não tem muita diferença assim não, mas assim, a pintura dele é muito mais caprichada. E ele tem um LED, que eu tenho que... Tá brilhando? Não, não tá. Aqui, pronto. Começou a brilhar, que deixa ele brilhante e com os olhos vermelhos, que é bem bacana. E aqui nas costas também, sem muita coisa, sem muita alteração. Só mais do mesmo, ok? Deixa eu botar aqui ele junto com, obviamente, o Tarn original. E dá pra vocês verem aqui a diferença, que não é tão grande a diferença entre eles, assim, basicamente. A alteração aqui na cintura, a parte das pernas, que a pintura é diferente e só... E os braços, que são, em vez de cinzas, tem uma pintura prata que é bem mais bonita, na minha opinião. Eu gostei mais dessa pintura prata aqui. Os canhões também são pintados. Assim, o rosto dele também. Peraí, tô vendo aqui. E o rosto é diferente. Trazendo aqui mais pra perto, deixa eu ver. Diz que o rosto dele é um pouco mais esticado. Ah, não, acho que não, só tá melhor pintadinho mesmo, alguma coisa assim. Não, acho que não, o rosto dele é diferente também. Agora que eu percebi que o rosto é diferente, as duas máscaras aí. Então, mais um detalhamento aí de diferente entre os dois, ok? É basicamente isso para os repaints. Agora a gente vai para os moldes novos da caixa, que são o Orion Pax da IDW. É o Optimus antes de ser o Optimus, então ele tem um detalhamento bem similar ao Optimus, só que logicamente com algumas partes mais simplificadas, mais basiconas, ok? Mas é bem bonitinho mesmo assim. O peito dele é um plástico translúcido azul, então você bate, ele vai brilhar bastante, ok? Junto com os olhos. E nas costas ele tem a parte do cockpit do veículo que ele virava, né? Mas no geral é bem legal. É um modo, é uma versão simplificada do Optimus, e ele é bem bonitinho. Deixa eu pegar aqui logo outros Optimus para comparar com ele. Logicamente eu vou comparar ele com o Optimus IDW, para vocês verem aqui a diferença de um para o outro, né? Que tecnicamente são do mesmo universo. Vou pegar aqui também o outro Optimus, como é que se diz? Shiny Version, que é o Optimus G1, para vocês verem a diferença entre todos eles assim. Eu gostei mais desses dois aqui juntos, porque mostra a diferença deles dentro do próprio universo, então fica assim, na minha opinião, mais bacaninha. Assim, combina mais esses dois do que com o Optimus G1, porque o Optimus G1 é uma proposta totalmente diferente. E a última figura que a gente tem aqui é o Megatron Minerador, que pode vir como Megatron Gladiador se você conseguir a versão Chase. Eu não consegui, então eu peguei a versão mineradora comum, ok? Ele é muito bacaninho, ele é todo aquele visual da IDW, assim, na época do Megatron Origins, alguma coisa assim, né? Mostrando a origem do Megatron. Isso aqui é ele antes de virar Gladiador e antes de virar líder dos Decepticons. Isso aqui é literalmente o começo de carreira do Megatron. E ele tem todo esse visual de coisa de segurança, porque ele trabalhava nas minas, né? Escavando Energon. Então aqui ele é bem
bem assim equipado justamente para isso. Ele tem uma picareta aqui para usar, ele tem uma broca para cavar aqui lá as minas, mas ele sempre tem essas características de Megatron que já são comuns ao personagem. Aqui a gente tem as esteiras do que é o modo tanque minerador dele. E assim, eles pegaram muita coisa daquele molde Seed que eu achei. Então essa mochila aqui tem muito a ver com a versão do Megatron Transformers Seed. E eu achei bem legal de ter essa referência aí para essa figura. E logicamente eu vou comparar ele aqui com outro Megatron. Que eu vou pegar aqui o da IDW, que é o Megatron já fim de carreira. Já tinha acabado a carreira dele, na verdade. Que é o Megatron de More Than Meets the Eye. Da IDW também, dá para ver que é a diferença. Vou botar ele aqui no centro. E vou pegar, logicamente, o Megatron G1 para comparar também. Justamente ter uma noção aí de como fica aí os três Megatrons, um ao lado do outro. Essa foi a review da caixa Blue Keys Shine Inversion Volume 3. É uma caixa bem legal, assim, trouxe umas coisas bem bacaninhas. Essas duas novas figuras do Megatron e do Orion Pax para mim são muito bacaninhas, show de bola. Logicamente que não são obrigatórias, essas aí são mais personagens assim, bem específicos, mas se você quiser, elas já estão disponíveis aí para você colocar na sua coleção. A gente recebeu mais um Cone Red, então creio eu que agora a gente pode ter essa alternância entre Galaxy Version e Shine Version para conseguir os personagens de cada time. Então provavelmente o Falto Thrust ele deve vir numa Galaxy ou então pode vir numa Shine futuramente também, depende do que eles quiserem. A gente conseguiu 3 Repents, que é o Tarn, o Ultra Magnus e o Bumblebee. Mas eu devo dizer que o Tarn e o Bumblebee são os que são assim, mais Repents mesmo. Então o Ultra Magnus, querendo ou não, por ser a versão Shattered Glass, ele tem assim, uma personalidade mais diferente. Então ele conta como outro personagem, se você for parar para pensar. Mas no geral é uma caixa bem legal. Foi a melhor das 3 caixas que eu peguei até agora. Foi a que eu mais gostei definitivamente. Tem 2 figuras exclusivas muito legais. Assim, mas essa aqui trouxe uma variedade maior e mais assim... E mais, como é que eu digo, uns reprints mais legais, mais interessantes do que as caixas anteriores, belezinha? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixem embaixo nos comentários o que vocês acharam das figuras da caixa e do vídeo. Vou deixar mais review de Blue Keys aqui na tela para vocês assistirem, belezinha? Vocês podem conseguir todas essas figuras no AliExpress, individualmente, ou a caixa toda, belezinha? Então é isso aí, galera, muito obrigado, valeu, até a próxima e falou!